Hoje, que seja esta ou aquela, pouco me importa, quero apenas parecer bela, pois seja qual for, estou morta. Já fui loura, já fui morena, já fui Margarida e Beatriz, já fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. O autor relata sua experiência nos movimentos de educação popular nos meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, Lídia Fagundes Telles, Marta Medeiros e Adélia Prado, escritoras que marcaram geração de leitores de todo o mundo. Mas quais foram os desafios enfrentados por elas? O quarta capa dessa edição é para você, mulher. A Academia Mineira de Letras sediou o 4º encontro Luso-Afro-Brasileiro com a temática As Mulheres na Imprensa Periódica. O quarta capa conferiu a palestra que buscou na escritora Cecília Meirelles referência para a mulher na literatura. Cecília Meirelles publicou o primeiro livro dela com 18 anos, Espectros. E ela participou a partir daí de todo do movimento literário modernista, à frente da revista Festa, que é uma revista da década de 20, e depois teve uma interrupção e continuou. Participou da imprensa de 29 até o ano de sua morte, 64, atuando assim frequentemente na imprensa. Foi professora, educadora, tradutora e folclorista. Ela foi completa, assim, como uma escritora, num tempo em que a mulher não tinha muito espaço para se afirmar. Tanto é que nas antologias de poetas brasileiros, os manuais de literatura que falam da poesia brasileira, ela é o destaque. Outras poetas que são importantes também não são citadas, talvez pela quantidade da produção dela, ela acabou se impondo como uma escritora importante brasileira. Ela foi importante como modelo e também a palavra dela, acho que encorajou muita gente, muita escritora a se lançar, a escrever, né? Mas Cecília não foi a única escritora a lutar para construir uma trajetória na literatura e deixar um legado no mundo das letras. A segunda década do século XX, de 10 em diante, as mulheres, algumas mulheres que tinham uma família culta e tal, conseguiram em algum espaço. E até publicaram romances também com pseudônimos. Então elas não tiveram assim muito espaço porque a mulher também não tinha acesso à universidade, ela só uma elite que começou a estudar e tudo isso aí dificultou, né? Se a gente pensar, a mulher brasileira começou a votar em 34. Então, depois de 30, as coisas começaram a ficar mais fáceis, surgiram mais escritoras. A Clarice Lispector nasceu nos anos 20, a obra dela vai surgir nos anos 40, a Lídia Fagundes Telles também. Então, outras escritoras vão se projetar, a partir de 30 principalmente. Os desafios da mulher escritora provocam consequências até os dias de hoje. O 4º encontro Luso-Afro-Brasileiro busca resgatar um vasto material literário feminino perdido há muito tempo. A professora Isabel Lousada, da Universidade de Nova Lisboa, de Portugal, é uma das colaboradoras do Senhoras do Almanaque. Entre 1851 e 1932, o Almanaque de Lembranças, depois Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro e depois Novo Almanaque Luso-Brasileiro, de Lembranças Luso-Brasileiro, veio neste longo período de 51 até 1932 dar conta de uma série de mulheres que já à época escreviam com muita regularidade. Senhoras do Almanaque, que pretende trazer biografias à semelhança daquilo que eram os vossos clássicos da literatura, aqui chamá-las pelo nome e dar-lhes a conhecer a história, o que foi a sua história de vida, a sua história de vida que passa necessariamente também pela escrita, pela política, pela intervenção e tudo aquilo que for relevante aos mais diversos títulos. A luta pelo protagonismo feminino abrange outras minorias. A mulher negra, também tema do evento, busca sua expressão por meio da literatura. A mulher negra, escritora, os escritores negros, eles estão nos últimos tempos de décadas, as duas últimas principalmente, eles estão ganhando visibilidade e importância, porque é uma coisa, nós ficamos de costa para uma coisa importantíssima, e nesse sentido a Cecília foi atenta à contribuição africana no Brasil, que é fortíssima, mas que a cultura brasileira sonegou, enfim. Então eu acho que está havendo muito movimento, está havendo muito escritor de origem afro-brasileiro, e isso vai se reverter
também, para que a nossa história fique completa, para que a gente possa compreender o nosso país. Nós temos que integrar todos que formaram esse país, é a contribuição de todos. Tem muita coisa, lá no Rio Grande do Sul tem a professora Zilá Berna, que há 2 décadas atrás começou a trabalhar com os escritores negros brasileiros, dar visibilidade, ela fez um trabalho excelente, né? Então tem gente assim, mas ainda é pontual. O que nós precisamos é inserir também na escola esses autores, nos manuais. Nós temos que colocar dentro da escola para começar a mudar a mentalidade, né? 63 e-mails trocados, 42 mil palavras. É assim que é definido o começo da amizade entre a publicitária Cris Guerra e a jornalista Leila Ferreira. Amizade que originou a escrita do livro A Quatro Mãos, Que Ninguém Nos Ouça. Leila e Cris conversaram com Quarta Capa sobre o livro e sobre a experiência dessa escrita compartilhada. É um mergulho no escuro, é um tiro no escuro, né? Porque eu conhecia a Cris muito pouco e eu não sabia como é que iria funcionar esse processo. A gente se conhecia muito superficialmente. Escrever é a coisa mais íntima do mundo, mais pessoal do mundo. E você já pensou se eu não gostasse da Cris, se eu descobrisse com 1 mês de escrita eu não gosto dela? O que a gente ia fazer, né? Mas, felizmente, esse processo a 4 mãos foi perfeito. Então, assim, é claro que é diferente. Você escrever uma coisa sozinho e uma coisa a 4 mãos são 2 dinâmicas muito diferentes, mas eu amei o processo. Se uma pessoa me propuser, de preferência a própria Cris, para fazer um outro livro a 4 mãos, eu estou pronta. Agora com a Leila é o meu 3º livro, é um marco muito grande, porque é a hora que você começa a falar, opa, acho que eu estou realmente virando escritora, né? Já estou podendo ter algum currículo nesse sentido, né? É um caminho. A leitora, eu acho que ela vai encontrar 2 mulheres que vão falar sobre coisas surpreendentes, mas muitas coisas que estão no universo dela. Eu acho que a gente trabalha, nós, seres humanos, precisamos muito, e as mulheres principalmente, a gente precisa muito da autorização do outro para se sentir confortável. Às vezes a gente sente uma dor e não confessa essa dor, ou fala dela e se sente a última pessoa do mundo. E aí quando a gente percebe que uma pessoa viveu algo parecido ou sentiu algo parecido, a gente se sente mais leve e a gente se despe das nossas dores. Então acho que a leitora vai encontrar um alento, ela vai encontrar semelhanças, vai encontrar pontos para se questionar. Leila Ferreira é escritora e jornalista, mas como conciliar tantas funções sem deixar que uma esbarre na outra? E essa objetividade jornalística é uma coisa que você vai introjetando tanto que para você se desfazer disso é difícil. Eu quero escrever de uma forma cada vez mais subjetiva, é o meu grande sonho. Mas é assim, a cada meia hora que eu escrevo eu tenho uma recaída jornalística. Então eu acho que o meu texto é ainda muito mais jornalístico do que literário. Quer dizer, literário ainda estou longe de escrever um texto literário, mas ainda é um texto muito formatado pelo jornalismo. Existe realmente uma dificuldade para fazer essa passagem. Mas muitas vezes a comunicação deixa de ser apenas um ofício. Cris Guerra descobriu no blog Para Francisco um conforto para as próprias emoções. O blog ele foi a minha salvação, porque eu fiquei viúva, grávida de 7 meses, né, do meu único filho. O meu marido, que na verdade era um casamento em casas separadas, meu marido teve uma morte súbita aos 38 anos, né? Eu estava com 7 meses de gravidez e para dar conta disso eu comecei a escrever para o Francisco e isso acabou virando um blog, porque eu coloquei na internet, eu vivia 2 sentimentos, a vontade de escrever para o Francisco, de construir uma memória do Gui para o Francisco, para que ele pudesse conhecer o pai de alguma forma, e também eu tinha uma vontade de desabafar, de gritar a minha dor. Mas o que eu acho mais interessante da história do blog é que se não houvesse esse recurso na época, o Francisco crescendo, se eu tivesse tido a vontade de fazer um diário para ele sobre o pai, talvez eu não tivesse continuado, talvez os afazeres da vida tivessem me engolido. Mas como o blog tinha um público e eu assumi um compromisso com esse público, eu sou muito grata a isso ter acontecido, porque de uma certa forma fez com que eu continuasse. Então esse público é responsável por eu ter acabado de construir um inventário do pai do Francisco para ele. Isso para mim, a vida pessoal tem uma importância incrível, né? O blog Para Francisco já tem data prevista para uma adaptação cinematográfica. O projeto já conta com nomes de peso, como o da atriz mineira Débora Falabella. Leila Ferreira não é estreante quando o assunto é literatura feminina. Seu livro Mulheres, Por que Será que Elas? Reúne várias histórias do cotidiano feminino.
Mas qual a importância de uma mulher que fala para as mulheres? Eu acho que quando uma mulher fala para mulheres, né, ela na verdade está falando com mulheres e de mulheres. As preposições aí se misturam muito, porque a fala feminina é o somatório de várias vozes femininas que essa mulher já ouviu, né? Então, por exemplo, hoje a Cris e eu falando aqui, tudo que a gente vai falar é fruto do que a gente ouviu de nossas mães, de nossas avós, nossas amigas, nossas madrinhas, né? Então, voltando à questão da soma das vozes femininas, falar para as mulheres é um exercício fascinante, porque é ao mesmo tempo falar com elas, falar delas e ouvi-las. Eu acho que isso é um processo riquíssimo. E o que a leitora poderá encontrar nesse bate-papo feminino em forma de livro, Cris? Vai encontrar coisas que a gente questiona na vida, que são legais de serem questionadas em qualquer tempo, e vai encontrar uma escrita leve e despretensiosa. A gente não pretendeu fazer literatura, nós realmente abrimos as nossas almas. Eu digo que são 2 livros abertos escrevendo um terceiro livro, né? São 2 livros abertos conversando. Eu acho que ela vai encontrar principalmente sensibilidade. E o Quarta Capa dessa edição fica por aqui. Acesse as nossas redes sociais e continue ligado na nossa programação. Até mais! Tratando de gênero, sua tragédia, comédia, a época ali, meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa.